Parlamento Aberto, direto do nosso perfil no Instagram. Hoje iremos entrevistar o professor da Exalc, Eduardo Spers, e falaremos sobre a questão do agronegócio aí na conjuntura da pandemia do novo coronavírus, um assunto muito importante aí que envolve inclusive a questão de abastecimento alimentar, produção e, claro, um dos principais, se não o principal, a principal cadeia produtiva do país, que é do agronegócio. O Eduardo já está aqui entre nós, vou chamá-lo aqui, Eduardo Eugênio Spers. Hoje nós fizemos um teste à tarde, deu tudo certo, espero que dê certo também agora, vamos lá. Eduardo, professor Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo, Eric. Obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu te ouço muito bem, agora estou te vendo também. Perfeito. No começo a imagem ficou um pouquinho ali travada, mas agora já melhorou, tá? O senhor me ouve bem também, né? Perfeito, tá ótimo. Então assim, a gente começa a nossa live... Perfeito. A gente começa a nossa live aqui do Parlamento Aberto, sempre dando um panorama de como está o coronavírus na cidade, enquanto o pessoal vai chegando, até a gente começar o nosso papo aqui. Hoje teve a divulgação, como tem tido todo dia, né? A divulgação do chamado Radar Coronavírus, que a Prefeitura faz a partir do perfil do prefeito Vargas Negra. Então, hoje foi confirmado mais 14 casos, chegamos a 512 casos confirmados em Piracicaba, sendo que 180 estão em tratamento. Além de, hoje foi registrado 2 óbitos. Então são 25 óbitos. Lembrando que um dos óbitos é do doutor José Henrique Melo de Freitas. Ele estava se tratando em casa da Covid-19, mas teve uma morte súbita, um infarto fulminante, que veio a falecer. O velório, não houve velório hoje à tarde, apenas o sepultamento às 15 horas da tarde no Cemitério da Saudade. Então aqui a gente manda todas as nossas condolências à família dele, né? Esposa, filho, enfim, todo mundo que... os amigos também, infelizmente, mais uma morte, são 25 mortes pelo Covid, então coloca a gente nessa preocupação do que é essa doença e que tem causado essa pandemia que o Brasil está enfrentando e o mundo inteiro está enfrentando, sobretudo a gente aqui também em Piracicaba. Aproveitar também passar alguns recados, professor. Hoje a Câmara de Vereadores de Piracicaba realiza uma reunião extraordinária. Desde que começou a pandemia, a Câmara passou a fazer reuniões extraordinárias, né? Chamando para discussões de assuntos específicos, às vezes por conta, inclusive, da pandemia. E hoje, de forma inédita, a Câmara vai fazer uma reunião que é virtual. Então, os vereadores não estarão no plenário, apenas o presidente, que é o Gilmar Rota, estará no plenário, os vereadores estarão nas suas casas, ou até mesmo nos gabinetes, de acordo com a preferência de cada um. Então, dessa forma, a Câmara também aí tem contribuído para manter o isolamento. Lembrando que a população pode acompanhar todo o trabalho da Câmara de Vereadores hoje na reunião extraordinária pela TV Câmara, que é o canal 4 da NET, canal 9 da Vivo, canal 60.4 em TV aberta, que é um sinal digital. E também nas mídias sociais do Legislativo, tanto no Facebook quanto no YouTube, e ainda no site da Câmara, onde você pode acompanhar a Rádio Câmara Web. A partir das 8 horas, a transmissão passa também para a Rádio Educativa FM, lá no 105,9 ou no educativafm.com.br. Também aproveito para lembrar o pessoal que está chegando aí, ó, hoje o assunto é muito bom, viu? Eu estava dando uma pesquisada aí, vai ser... Aqui o problema nosso, quando o assunto é tão bom assim, professor, é o tempo ser curto. Então, por isso que a gente tenta acelerar aí nos recados que a gente precisa passar. A gente fez uma live ontem com o vereador Pedro Kawai, já tem a matéria no site da Câmara, tá? O Pedro falou sobre todas as ações aí que ele tem desenvolvido dentro do parlamento, do mandato dele, também dentro da Câmara, como vice-presidente, para poder desenvolver a atividade parlamentar durante esse período, tá? Então, assim, já está lá no site. Infelizmente, ontem tivemos um problema técnico, não conseguimos captar a imagem do Pedro, mas fizemos como um podcast no nosso canal do YouTube. Então, se você entrar lá no canal do YouTube, Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba, estará lá a entrevista completa, só que como podcast, apenas o áudio, não estará o vídeo.
De qualquer forma, dá para pegar o conteúdo foi muito legal, ele falou sobre as questões das entidades que estão passando muita dificuldade nesse momento na cidade por conta da falta de arrecadação, de doações, a própria não realização agora nesse período da Festa das Nações, que é um evento muito importante. Foi um assunto bem interessante ontem com o vereador Pedro Kawai, que também é vice-presidente da Câmara de Vereadores. E aqui estamos hoje, Eduardo Eugênio Pérez, prazer enorme recebê-lo aqui. Pessoal, eu vou ler uma parte do currículo aqui, porque o currículo do professor Eduardo é algo da gente, como piracicabano, ter uma figura como ele em Piracicaba é motivo de orgulho, viu, professor? Porque, pós-doutorado na UAG, eu não vou conseguir falar o nome da universidade, que é na Holanda. Wageningen. Isso. Na Holanda, Isso. com especialização na França, tem doutorado em administração pela Universidade de São Paulo, foi professor do programa de mestrado e doutorado em administração e do mestrado profissional em comportamento do consumidor da ESPM, líder do tema teoria, epistemologia e método de pesquisa e marketing na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, a ANPAD, participou de diversos projetos de consultoria e pesquisa coordenados pelo Pensa e o Markstrat, né, e é professor titular no Departamento de Economia, Administração e Sociologia, docente do mestrado em Administração e coordenador do grupo de extensão Marquesalc no campus da Exalc, aqui o campus da USP. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, professor Eduardo Pérez. Eu que agradeço, Eric, o convite. Eu queria parabenizar a Câmara, né, de Vereadores pelo trabalho, né? Você sintetizou aí, né, a sequência e a quantidade de trabalhos que vem sendo realizado. E também me solidarizo com as pessoas, né, as vítimas, né, e seus familiares nesse momento aí bem difícil. Bom, a gente vai falar de agronegócio, acho que esse é o meu papel aqui. E o agronegócio, ele está um pouco distante, né, do nosso consumo. A gente tem visto muito os impactos, né, que tem sido, né, que advém aí dessa fase aí do coronavírus, da quarentena, muito próximo ao varejo, às atividades de serviço em geral, né? Então, é importante a gente estar aqui, né, discutindo um pouco o que acontece no agronegócio, né? A gente vê a importância do agronegócio em termos de movimento. Para vocês terem uma ideia, o setor saltou, né, em termos de exportação de 5,8 bilhões para 10,2 bilhões. Né? Isso falando de janeiro a abril desse ano, né, em plena pandemia. Então, isso representa um salto de 40%, né, de importância na balança comercial para 50%, quase 56%, em termos de importância para o país, né, em termos de exportação, de geração de riqueza internacional. Né? Então, alguns setores estão sendo, né, beneficiados em termos, né, do dólar, né, mais alto, mas a gente está vendo aí a comida chegando, né? Quer dizer, o setor tá funcionando. E aí eu gostaria de primeiro falar um pouco sobre o conceito, né, do agronegócio, que talvez, né, não seja tão familiar para todos. Isso que eu queria fala em agronegócio, sugerir, exatamente isso que eu queria sugerir, justamente pelo termo ser tão amplo, agronegócio ser algo muito amplo, eu queria que o senhor nos localizasse, né, daquilo que a gente chama, né, do que é agronegócio. Então, assim, quem é e quem faz parte desse agronegócio? Eu acho importante o senhor começar justamente até para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Sim, e essa é uma dúvida muito comum, e eu vou tentar aqui, né, num curto prazo, aí, num espaço de tempo, falar um pouco sobre isso. O conceito data, né, de agronegócio vem de 1950, quando um pesquisador americano ele percebeu que a atividade agrícola está muito ligada a outros setores, né, o que mais se relaciona, né, porque ela começa lá no campo, ela passa, né, aí pela indústria de insumos antes ainda, tem o agricultor, né, tem a agroindústria, tem a indústria de alimentos, né, ou ainda, né, se deriva aí para energia, fibras,
você tem aí derivações, né, que são produtos do agronegócio, passa pela distribuição, pelo varejo, né, até passando aí pela indústria de alimentos, até chegar ao consumidor final. Então se percebe que não dá para tratar a agricultura separado desses setores. Falando aqui não de agricultura, mas sim de agronegócio. Então a agricultura é um dos elos dessa cadeia ou desse sistema, né? Então a coordenação é muito importante. Então quando a gente fala do impacto do agronegócio, a gente está dimensionando toda essa cadeia, né? Então esse conceito é importante para a gente entender que tudo que está relacionado, né, de impacto, né, na agricultura, de eficiência, depende de uma cadeia bem estruturada, né, daquele alimento que é produzido lá no rural, chegue com eficiência para o consumidor aqui, né, para nós com, né, qualidade, com segurança e com todas as demandas aí que a gente já tem, né? Então ele vem sofrendo uma série de influências já antes da Covid, né? E talvez a gente possa discutir um pouquinho mais para frente sobre isso também, né? Então o que a gente está falando de agricultura é um elo, né, dessa cadeia, e agronegócio é essa cadeia como um todo. Perfeito. E qual que é a relação, então, que a gente pode fazer entre essa cadeia produtiva, né, que, como o senhor colocou, ela é muito ampla e me parece, inclusive até por reportagens que a gente vê e a vida jornalística nos leva a ter contato também com diversos pesquisadores dessa área, que ela tem, além dessa cadeia produtiva ela ser muito ampla, ela tem interconexões muito particulares de acordo com a região, de acordo com as culturas, de acordo com a conjuntura internacional, clima, meio ambiente, enfim. É uma coisa que se a gente começar a puxar esse novelo, a gente vai fazer 100 lives aqui, não vai dar conta. Mas qual que é a relação dessa cadeia com a Covid-19, com a pandemia, de uma maneira também geral aí, professor? Bom, essa pandemia em específico, o primeiro caso, né, que a gente tem agora já relatado, começou em dezembro, né, exatamente 1º de dezembro do ano passado, foi relatado só no final de dezembro, mas ela foi no mercado, né, mercado de Wuhan, que é, né, na China. E essa característica, né, nesse mercado, então ele é comercializado uma série de produtos alimentícios, né? Então você comercializa lá produtos de origem animal, vegetal, peixe, né, frango, enfim, uma série de diferentes, né, tipos de origem, em que você tem ali a manipulação, né, com uma faca que corta um animal, depois corta outro tipo de animal, e aquilo há uma mistura de, vamos dizer assim, vírus, bactérias, né, genes, e isso, né, assim, uma das causas dessas pandemias tem sido esse cruzamento, né, essa origem. A gente teve outras que são mais específicas, que estavam relacionados ao agronegócio. A gente teve a gripe suína, né, que foi conhecida H1N1, a gente teve gripe aviária, né, o mal da vaca louca, né, que está relacionado aí à alimentação, né, farinha de osso, que aconteceu na Europa, isso mudou completamente a percepção, né, as cadeias se organizaram muito após essa crise, então isso não é novidade, né? Agora, o que a gente tem de novidade é que isso se espalhou para o mundo, né? E a tendência é que isso aconteça mais. Então, isso vai totalmente ao encontro do conceito do agronegócio. A gente precisa saber, né, conhecer essa cadeia, né, da onde está vindo o alimento. Então, eu já adiantaria que a gente está passando por uma crise de sanidade, né? E a sanidade a gente está vendo aqui no final, né? A gente usando álcool gel, né? A gente se cuidando, distanciamento, ficando em casa. Mas isso, né, vem lá, né, lá do início, né, da agricultura, e isso passa, né, até o consumidor final, né? E a gente percebe que as cadeias, como você bem falou, são complexas e interligadas, né? Então, uma coisa que aconteceu ali, né, na China, isso está acontecendo na China, não vem para cá não, né? Isso é uma realidade, essa pandemia provou
que isso está se espalhando, né? Isso já houve casos, como eu comentei, mas nessa proporção não. Né? Então, o que eu entendo é que a gente vai ter que, né, daqui para frente, entender melhor como que essa cadeia é formada, né? Como que são, quais são os cuidados que você vai ter que ter, não no final da cadeia, mas lá, né, desde o início. Então, eu acho que esse que é o grande desafio das cadeias. Né? E aí, como você falou, algumas cadeias, se a gente pensar aqui no Brasil, a cadeia de frango, a gente fala no conceito de integração. Então, a indústria, né, já está muito bem integrada com a produção. Né? Então, hoje, por exemplo, se você quer um frango menor, você já alimenta, né? Você já fala, né? A indústria já tem o contato com o consumidor final, a demanda, e ela rapidamente passa a informação para o produtor. Então, se menor, ele vai alimentar de uma maneira. Se o frango quer uma coloração mais avermelhada, adiciona mais caroteno na alimentação. Então, algumas cadeias estão mais preparadas em relação a isso, né? Mas outras não. E principalmente essas internacionalizadas. E aí um ponto interessante, Eric, que a gente está falando aqui do agronegócio, em termos de geração de renda, a gente tem que entender que o Brasil é um grande exportador. E a China, por exemplo, representa muito, né, do nosso mercado. E a tendência agora, com todo esse controle, é até uma internalização, né? Ou seja, dos países, né? Lógico que cada um vai ter a sua dificuldade, a tendência é produzir os seus próprios alimentos, né? Ou exigir um controle maior. Né? Então, o Brasil pode, né, aí no médio, talvez longo prazo, perder mercado, né, também porque os países tendem a ser mais autossuficientes, e, por outro lado, nós vamos ter que investir melhor nesses controles, né, para as cadeias que ainda não são tão... Né? Então, esse é o relação principal, né, que a gente está tendo. A curto prazo, mas médio e longo prazo, a gente vai ter um desafio grande dentro aí do agronegócio. Perfeito. Ainda dentro dessa questão da Covid, né, como o senhor colocou, um dos fatores como a urbanidade, as cidades, elas também avançam em territórios que são territórios agrícolas, inclusive na própria fauna silvestre. A gente teve aqui uma conversa muito boa com a diretora do Centro de Zoonose, por conta da Covid-19 ser uma zoonose, ser uma doença vinda da questão da relação Sim. com os animais. O Brasil tem uma cultura muito forte de consumo de animais silvestres também, né? E aí é uma questão que eu acho que é muito importante a gente colocar, que eu queria entender assim, como que é, a gente fala muito no Brasil do mapa agrícola, né? Existe um mapa agrícola para definir onde você pode produzir, o que você pode produzir, existe uma discussão muito grande desse avanço do mapa agrícola para áreas de florestais, seja o cerrado, seja a floresta amazônica, e também seja até em comunidades como quilombolas, ou áreas indígenas, que também acabam sendo áreas de proteção ambiental. Como que está isso no Brasil hoje, e como que isso pode determinar a quantidade de produção, né, e também esse rearranjo da cadeia produtiva hoje? Muito boa a sua pergunta. A gente avançou muito, né? Assim, até aparentemente com o que a gente escuta de notícias, que aparece que o Brasil está desorganizado nesse sentido. Pelo contrário, né? Hoje você tem, né, na produção, todas as propriedades agrícolas, ele tem um documento que é o CAR, e que você precisa, né? Você tem uma área de proteção, né? Então, ambiental que você precisa reservar. Isso tudo é monitorado via satélite, né? Então você precisa apresentar esse documento, comprovar. Então realmente a gente tem uma questão assim bem resolvida, né? Principalmente, vamos dizer assim,
na maioria das fazendas e propriedades que são profissionais, né? É lógico que a gente tem alguns questionamentos, né, principalmente em regiões do norte, com a questão da grilhagem de terras, né? Então, com as posses, com essa ilegalidade ainda que a gente vê em algumas regiões. Mas isso está sendo resolvido, né? Eu acho que é um ponto que realmente precisa, né, de uma atenção, até porque a gente precisa dar respostas, né, para esse mercado que está consumindo os nossos produtos. Mas, em geral, essas demandas estão sendo atendidas. Eu acho que aí a médio, né, e curto prazo a gente vai ter que responder muito melhor a essas questões, e você tem toda a razão. Eu vou dar um exemplo. No mal da vaca louca, que era... então, o nosso boi aqui, a nossa carne, é produzida a pasto, né? E enquanto na Europa ela precisa receber uma alimentação, né? Ele é confinado. E se dava a própria farinha do osso, né? O próprio animal, né? Como alimentação. E isso gerou essa doença. Então, a gente, na verdade, ficou beneficiado, né? Que seria o boi verde, a pasto, que é mais natural. E só que a gente não tem rastreabilidade, né? Então, a questão era, nossos concorrentes, como Canadá, Irlanda, chegaram e falaram, bom, prove que, né, que ele realmente, da onde que vem esse gado? Nós não tínhamos informação, né? Então, o governo criou um sistema, né, que chamava SISBOV, que monitorava todo o abate, né? Ou seja, você sabia, né? Estou comendo lá uma rede de fast food, aquela carne, e eu sei exatamente, né, da onde que veio aquela carne. Então, esse sistema nunca foi totalmente implantado, mas eu acredito que agora esse tipo de coordenação, esse tipo de informação, como você falou, será que essa produção, essa soja, esse milho está vindo de uma área realmente que preserva, né, uma área que está legalizada, né, no local onde tem esse zoneamento agrícola, né, que você comentou, ou seja, ela está totalmente legalizada. Então, a gente depende desse sistema, né, dessa informação, e isso vai ser, com certeza, um grande desafio aí após pandemia, né? Não tem mais como protelar Perfeito. esse tipo de investimento. É interessante o senhor colocar essa questão aí do boi verde, nessa essa contestação que teve a forma de produção do Brasil. Eu me recordo no início da década aí, de 2000, 2010, quando teve ali o protocolo de Kyoto, em que estava se desenvolvendo a produção do etanol, também foi questionada se a produção de energia não iria atrapalhar a produção de alimentação. E foi um lobby, né, utilizado contra o Brasil também naquele momento. Me parece uma relação muito próxima a essas questões que são da economia e são também da força política que diversos países acabam agindo, sobretudo em países que são economias que estão em processo de desenvolvimento como é a brasileira. É um pouco disso, professor? Sim, sim, perfeito. E alguns setores, que é a questão do carbono, né, da emissão do carbono, existe hoje algumas iniciativas de se produzir com alguns selos, né? O selo é um instrumento muito comum dentro do agronegócio, selo de qualidade, selo de origem, né? E isso faz com que você tenha um campo aí para diferenciação de produto. Mas nessa parte aí da emissão, né, que é um impacto também, a gente tem que entender que assim, toda a produção agrícola ela tem algum tipo de impacto, né? Você não tem como, né, ser totalmente zero, mas você pode atenuar, né? Não só isso, mas a questão também do bem-estar animal tem sido uma questão aí bastante, né, discutida hoje com esse crescimento, né, do consumo vegano, enfim. Mas mesmo para quem come carne, quer saber, né, se os tratos ali com o animal, né, e também a emissão de carbono por conta do efeito estufa, tem sido hoje assim, objeto de algumas ações que estão, né, avançando, mas podem ser expandidas, né? Eu acredito que essas ações que hoje são de nicho de mercado, elas tendem a ser padrão de mercado, né? É isso que vai ser, né, direcionado e o setor caminha para isso. Perfeito. A Cristiane Pitaluga tem uma pergunta muito interessante que ela faz aqui.
inclusive levando em consideração uma fala que o senhor fez agora há pouco. Ela diz assim, ó, considerando a tendência de internalização, qual a sua opinião sobre a importância das cadeias curtas de abastecimento agroalimentar? E qual deverá ser o papel do pequeno produtor? E eu acho que aí a gente acaba também entrando na própria agricultura aqui local de Piracicaba também, no sentido assim, de pensar um pouco mais o território local também, né? Essa é uma outra tendência, parabéns pela pergunta, porque a gente tem, é muito comum, vou dar um exemplo, Piracicaba não é um produtor de batatas, né? Mas para dar um exemplo, você está numa feira, você tem as batata A e batata B, né, expostas. Só que lá você tem uma origem de Piracicaba, batatas de Piracicaba e batatas de outras regiões. A gente chama isso de local food, isso é muito comum na Europa, né? A gente tem pouquíssimas iniciativas aqui no Brasil, e eu acredito que esse momento da Covid tende a impulsionar essas iniciativas, né? E aí eu queria fazer um adendo a isso, né, dentro das cadeias locais. O Parque da Água Branca, em São Paulo, tem uma feira de orgânicos. E eles estão, né, quer dizer, fechou, né, pandemia, fechou, e estão começando a fazer delivery, né, quer dizer, o mercado, né, essa questão da digitalização. Então, eu acho que tem algumas agendas que precisam ser trabalhadas. A gente já falou numa agenda sanitária, né, já falamos numa agenda ambiental, mas a gente precisa de uma agenda tecnológica, né, da mesma forma. E aí você tem uma vulnerabilidade muito grande do pequeno produtor. A atividade agrícola é uma atividade de risco, né, vulnerável. Clima, né, e não é só para o pequeno, para o grande também, né? Clima, essa questão de seca, de chuva, de escoamento da produção, preço, isso, né, impacta tanto o pequeno. É muito comum você ter políticas de financiamento, crédito rural, seguro rural, e inclusive teve, né, aí uma solicitação aí foi aprovada no Congresso, uma ajuda, mas ela acabou sendo vetada, né, numa ajuda da mesma financeira, né, do jeito que teve essa ajuda para a população em geral, para você também ajudar a agricultura familiar, o pequeno produtor. Então, o que eu imagino? Que você vai, né, gerar tecnologia, né, permitir não só que esses produtos fiquem em Piracicaba, que você economize, né, essa questão logística, porque em algumas cadeias, o produto sai de Piracicaba, vai até o CEAGESP, né, e volta para Piracicaba, né? Então, né, você poderia, lógico que esses varejões, né, são iniciativas da prefeitura que ajudam muito nesse sentido. Mas você pode melhorar. Tem uma rede aqui em Piracicaba que chama Rede Guandu. Então, é uma rede que já existe do Instituto Terra Mater, e é uma rede que as pessoas entram no site, né, dizem lá qual é o produto que elas querem e elas consomem. Até uma iniciativa da prefeitura muito interessante do drive-thru, né, de você poder comprar, né, mudar os varejões para um formato diferente, onde você pode comprar com o seu carro, né? Então você pede o produto, né, e passa com o seu carro, e com isso você tem uma relação diferente, né, com o consumo. Eu acho que são iniciativas, né, muito lógico, você precisa que o agricultor tenha acesso, né, à internet lá da propriedade rural, né, que ele tenha essa capacitação. Então, eu acredito que para, né, isso funcionar, dessas cadeias curtas, local food, né, você precisa ter uma agenda tecnológica aí, assim, bem séria, no sentido de colocar o produtor, né, o pequeno produtor, dentro desse novo conceito pós-Covid. Perfeito. Muito interessante você ter citado, inclusive, o Instituto Terra Mater e também a Rede Guandu. Eu tive a oportunidade de conhecê-los dentro da Câmara durante a discussão do plano diretor, e a Câmara teve uma discussão muito importante no ano passado, em que ela conseguiu introduzir
no plano diretor um capítulo específico para a zona rural, que não havia, né? Quando o texto foi enviado para a Câmara, não havia esse capítulo específico para a zona rural, e acho que isso entra muito nesse assunto, em diversos aspectos. O que eu queria citar primeiro é o seguinte: nós temos uma realidade da zona rural de Piracicaba, que embora seja muito grande, né, em termos de vias, são quase 2.800 quilômetros de vias que tem dentro da zona rural, então ela é muito grande. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma realidade de muitas famílias que foram... o pai, né, foi desfazendo, foi entregando para os filhos, ou as propriedades acabaram sendo... trabalhando naquele modelo de... como que fala? Quando... esqueci o nome agora, que acabou fugindo, mas dando para plantar cana, para poder... Arrendando, desculpa, o arrendamento, e muitos poucos ficaram nessas propriedades para a produção. Como fazer que essas famílias se mantenham? Porque, é claro, a gente não pode também tratar o agricultor num papel meio estereotipado, de uma figura meio folclórica do Brasil. Não, o produtor, ele é um trabalhador da zona rural, ele é um produtor da zona rural. De que maneira que o poder público precisa agir nesse sentido, professor? Sim, eu acho que o que nós discutimos, né, agora há pouco, que é essa questão de criar... Se você cria esse ambiente tecnológico, né, na propriedade, com acesso à internet, né, você consegue manter o jovem, né? Isso em grandes propriedades já tem acontecido, né? Quer dizer, é muito comum, até pela dificuldade de você conseguir emprego, né? Conseguir assim, acesso a emprego na zona urbana. Você, né, tem mantido algumas famílias, né, dentro da realidade rural. Mas isso é algo que a gente, né, vai ter que ver um pouco e acompanhar nesse cenário pós-pandemia. Né? Eu só colocar aqui no momento que a gente está vivenciando. Né? A gente vê, eu estava vendo uma reportagem, por exemplo, de um casal morando em Nova York, que decidiu sair de Nova York, porque o aluguel é caro, né? Ele não tem acesso mais a restaurante, a shows, então não importa, né? Ele pode ir para o interior, ele pode ir, né, para outras regiões, porque aquele benefício, né, que ele tinha, né, de estar naquele meio urbano já não existe mais. E provavelmente a gente vai ter um tempo aí, né, no médio prazo, que essa área do entretenimento, né, deva demorar um pouco, né, para voltar. Então, eu acho que é mais um atrativo aí, né, para você manter as pessoas na zona rural, né, no interior. Perfeito. Eu digo, esse assunto foi muito tratado na Câmara, tanto na questão do plano diretor, e também, e aí é outro aspecto que eu queria tratar, que é que quando você tem na zona rural propriedades que foram arrendadas ou que perder, porque assim, teve introdução do maquinário para fazer a produção, o corte agrícola e tal, então isso, algumas propriedades acabaram não se tornando mais boas para esse tipo de, né, atrativas para esse tipo de trabalho, e também nós tivemos um inchaço muito grande do que fala aí dos loteamentos clandestinos na zona rural, né? De que maneira que isso atrapalha a produção e justamente isso que a gente está falando de circuitos curtos, justamente nessa local food, porque ali poderiam ser propriedades que estariam produzindo, né? Sim, sim. Eu acho que além de tecnologia, eu acho que a gente tem muito pouco dentro aqui da região esse conceito de cooperativista, né? De você fazer ações conjuntas. Né? Por exemplo, eu estava dando o exemplo da batata, né? Até para fugir aí da realidade. Batatas, como a gente tem a linguiça, né? Aqui, né? Que vem pela região. Como que você
E aí você tem essa questão do turismo também, né? Não é só a produção agrícola, mas que você pode manter, né, aquela comunidade, né? O bairro Tanquã, ali, aqui em Piracicaba, é um exemplo interessante, né, da extração ali, né, da pesca, né, do turismo, e aí você junta, né, atividades como produção de mel, né, e aí você comercializa, você tem até uma agricultura mais diversificada. Mas o que é interessante é que são ações, às vezes, que necessitam de uma coletividade, né? Então, formação de cooperativas, de grupos, né, de produtores de determinada região, que sozinho eles não teriam condições, né, de arcar com alguns investimentos de estruturas que gerariam melhorias, mas, né, na coletividade isso acontece. Então, no setor rural, agrícola, eu acho que esse tipo, incentivar, né, esse tipo de atividade, de cluster, de agrupamento, é uma iniciativa bem interessante. A Daniele Risse está colocando, uma colega de profissão, jornalista também, ela coloca assim que o consumo, né, a gente estava falando sobre o drive-thru que o senhor colocou ali há pouco, né, que o consumo tem muita relação afetiva com o alimento, né, essa necessidade de tocar, de escolher. O senhor acha que esse tipo de iniciativa como o drive-thru, ele se mantém num cenário pós-pandemia? É uma boa pergunta também. Vai depender do quanto, né, a gente vai conseguir, né, ter esse avanço aí, né, em termos de sanidade. Mas uma coisa interessante, eu não teria essa resposta assim, de certeza, mas eu acho que sempre vai, né, ter essa relação. Isso acontece, né, de você apertar o alimento, eu estou entendendo, né, o que ela está querendo dizer. Mas sabe uma coisa que a gente tem os veilings, que não sei, de flores, que são, né, de comercialização, aqui em Olambra, pertinho, e eles têm um padrão, né? Então, como é que é comercializado? Como se fosse um relógio, e passa um lote de flor, e aquele lote de flor é um crisântimo tipo 3. Então, existe o tipo 2, o tipo 1, é uma padronização muito clara, né? Então, quem está comprando, né, ali, ele sabe exatamente o tamanho da flor, da pétala, que estado que está. Imagine que eu transformo isso para o tomate, né? Então, como a gente não tem uma classificação, isso houve, né? Isso é um sonho há muito tempo. Inclusive, você tem uma classificação tipo 1, tipo 2, mas que para o consumidor isso, né? Agora, se você tem um vermelho para salada, né? Um para molho, o outro para... Então, uma classificação mais clara para o consumidor, né? Isso do lado da oferta. Quando você, né, for passar, eu quero um tomate tipo molho, né? Porque eu quero fazer um molho hoje. Você vai receber, né? Então você vai se acostumar. Então, essa questão também da relação de consumo, de padronização, tanto da oferta, né, quanto da compra, ela pode ser melhorada, né? Eu não digo que você vai resolver isso logo após a Covid, mas eu acho que a pergunta dela abre um espaço para possibilidades de melhorias que a gente pode ter nessa relação de compra, que ainda é muito ruim exatamente porque a gente não avançou nesses padrões, né? Muito do agronegócio é voltado mais para quem distribui e produz do que, né, para o consumidor final. Vou dar um exemplo do café, bebida mole, bebida dura. Nossa, mas, né, se o consumidor não percebe, não entende, como é que ele vai escolher, né, o que é melhor, o que é pior? Tem muito avanço ainda, né, em relação a isso. Enquanto o senhor falava, me veio à cabeça que uma cadeia produtiva que consegue fazer bem isso é do feijão, né? E consegue vender feijão de acordo com a característica para aquilo. Você sabe quando eu quero um feijão preto quando eu vou fazer feijoada, eu quero feijão branco quando eu vou fazer uma salada, uma coisa mais, né, fria. Enfim, você pode... A indústria do feijão consegue trabalhar com essa noção daquilo que você compra e daquilo que eles produzem, né?
Então, por exemplo, se hoje você vai ter só poucos tipos de tomate, né, 5, 6, você vai ter 10, né, 20, dependendo exatamente, né? Porque o agricultor, ele vai, em vez de ele colher antes, ele vai colher depois, ele vai, né? Existe um sistema de padrão de qualidade, eu tive a oportunidade de conhecer na Austrália, que eles fazem exatamente, só um exemplo com a uva. Então, então a Austrália, né, exporta, chama Red Globe, exporta para o Japão, e o Japão gosta dela que seja mais doce e a baga maior, né? Já a China, né, é ao contrário. Então, o que eles fazem? Eles desenvolveram todo, né, um manual, identificaram essas duas preferências e falaram, ó, em vez de a gente vender uma uva só, vamos trabalhar com 2 uvas, atender melhor nosso consumidor. E aí eles voltaram para trás. Como é que eu consigo uma uva mais doce? Ah, preciso fazer isso, isso, isso. Ah, como é que eu, né, uma baga maior? Isso, isso. Então, isso chega, né, para a produção e aí você consegue, né, os dois saem ganhando. Eu só estou dando um exemplo, mas isso pode ser para o tomate, pode ser para qualquer outro produto. Eu acredito que após pandemia, essa relação tende a ser maior, né? Exatamente pela proximidade, né, e do consumidor, até pela dificuldade, como foi comentado, do consumidor avaliar, né, melhor o produto, como fazia antes. Perfeito. Quem diria que eu estaria numa live falando sobre feijão? Eu tenho vontade de comer um feijão agora, você acredita? Bom, é bom, mas né? você sabe, Vai sempre bem. só uma curiosidade aí do feijão, Érico. Vai lá. Nós estamos estudando um estudo da cadeia de feijão há um tempo atrás, mas ela, comercialização na Bolsa de Cereais de São Paulo, então você vê quantidade de caminhões, morde o feijão e aí tem o preço, né? Então, assim, feijão, um tempo atrás, não tinha marca, né? Você vendia... Então, as empresas começaram a ter marca, só que quando você tem marca, se eu cozinhar e comprar aquele feijão e ele não for bom, eu não compro mais, porque eu sei de onde veio. Então, a cadeia teve que se organizar, né? Então, esses avanços, há um tempo atrás não tinha marca de carne, né? Então, todo esse avanço que a gente teve aí, não faz muito tempo, eu acho que vai dar um impulsionamento muito rápido, né? Isso aí vai ser, assim, o salto vai ser muito grande. Porque à medida que você tem que atender a uma legislação de sanidade, você vai incorporar outros atributos também que o consumidor. Não é difícil você incorporar, porque você vai ter que já coordenar, você que vai ter que ter já informação sobre isso, né? Então, você imagine, o feijão, você tem que garantir qualidade, né? Senão ninguém compra, né, da sua marca, né? A relação tem que ser diferente. Todo esse papo me fez lembrar que quando eu era mais jovem, você comprava feijão a granel, não comprava nem em pacote, né? Nem comprava. Você ia lá, pegava com a caneca, colocava no saco, né? Então era assim que era vendido. Agora, a gente começou o nosso papo aqui falando sobre a questão global da doença, da Covid-19, né? O impacto dela dentro do agronegócio. Até numa relação, inclusive, de demanda, né? Teve também um impacto na demanda, apesar da força da cadeia produtiva do agronegócio no Brasil, teve um certo impacto, como o senhor colocou no início. Agora, a doença, ela começou nos grandes centros e ela começa uma interiorização. Inclusive, essa é a maior preocupação hoje no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo também, né? Agora, existe um risco da doença causar uma crise de oferta? O senhor acredita que isso é um risco? Eu acredito que é possível, né? Até porque essas cadeias são frágeis, né? Em algumas delas. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo em frigoríficos, né? Então, existe aí uma contaminação. Está se observando ainda, mas isso no Paraná se identificou que as pessoas que trabalham nos frigoríficos, a taxa de infecção tem sido maior, né, de contaminação. Então, se percebeu que para algumas cadeias, né, a ida da Covid pode impactar no sistema produtivo, sim, né? Ainda não se tem ao certo essa dimensão, mas com certeza é um risco que pode ocorrer, sim, né? E aí você precisa rapidamente
adotar aí padrões, né, novas rotinas, né, de produção, na produção rural nem sempre é muito fácil, né? Então, realmente isso. Eu vou dar o exemplo do manuseio, né? Quando você tem uma colheita manual, né? Quando você tem, por exemplo, aplicação, né, de um insumo, você limpar o material antes do uso, depois do uso, né? Enfim, tem muitas atividades que tenham uso intensivo de mão de obra. Isso realmente, né, pode ter um grande impacto. Já tem um custo maior nessas medidas de proteção. E se ela não for adequada, porque a gente está totalmente aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. Começamos sem máscara, hoje nós usamos máscara, né? Os procedimentos, né, estão acontecendo aí, né? Agora nessa abertura, né, na laranja, na amarela, a gente vai estar aí lidando com aspectos que vão gerar uma necessidade de um acompanhamento muito grande. E se isso não for bem feito, você tem esses riscos, né, que podem acontecer, né? Aí, nesse caso, eu comentei dos frigoríficos, não tem uma solução ainda, né? Não identificaram onde, talvez por trabalhar num ambiente muito frio, né, qual que né, que tipo de procedimento você precisa incorporar, né, na produção, no abate ali, né, para que você evite esse tipo de contágio. É uma realidade, né? Esse avanço para o interior está acontecendo agora, né? Então a gente vai sempre se diz que está 2 semanas atrás, né? Então a gente está aí tendo reflexo, e às vezes para você mudar, o reflexo positivo também só vai vir daqui a 2 semanas. E o impacto na cadeia, né, que a gente chama de ruptura, que é o produto não chegar, né, no consumidor final, pode acontecer sim, né? Mas eu não teria como, por enquanto, não, né, que eu sei aí né, dos frigoríficos, mas em outro setor ainda não, né, não tive notícias. Perfeito. O senhor chegou a citar aqui em certo momento, né, mudanças que a gente tem hoje na realidade alimentar, sobretudo no alto crescimento, né, tanto de vegetarianos, quanto vegetarianos estritos, quanto de veganos. Aí eu não quero fazer nenhuma apologia aqui a questões de como as pessoas devem ou não se alimentar. Eu acho que são fatores muito sensíveis para a gente ficar colocando se tem que ser assim ou assado. Mas eu queria, para mim, eu sempre tive essa curiosidade de ter a oportunidade de conversar com um especialista da sua qualidade, professor, e perguntar essa questão: é sustentável a produção de carne que nós temos, da quantidade que nós precisamos ter? A gente precisa rever o nosso perfil alimentar, a nossa cultura alimentar, até por conta, não só pela saúde, que isso já é provado, qualquer médico que você vai, ele pede para você não comer carne vermelha todo dia. Existe já essa questão de saúde, mas também de sustentabilidade, pensando em questões de mudanças climáticas, pensando em questões de solo, de poluição, enfim. De que maneira que o senhor poderia nos explicar essa questão da sustentabilidade da produção de carne no Brasil? E no mundo também, né? Muito boa pergunta, né? Isso extrapola até essa questão da Covid. Mas é importantíssimo, porque muitas das tendências, né, o que a gente está falando de sanidade, não vem de hoje, né? Isso, né, é uma demanda que vem acontecendo, e essa, né, busca por uma produção mais sustentável, pelo bem-estar animal, né, e até por um repensar, né, sobre o processo produtivo. Existe aí algumas tendências em relação à proteína, né, que vai faltar proteína, né? Existe aí um horizonte aí que se chega, que é 2050, que e aí tem 2 conceitos, em português você não consegue separar bem, mas em inglês é muito claro. Então você tem o food security. O que é food security? É segurança alimentar do ponto de vista de abastecer as pessoas com alimentos, né? Então as pessoas não passarem fome,
Então, é o que você falou, pode ter um risco de desabastecimento, aí nós estamos falando em quantidade, né? E a proteína é um elemento importante, né, da dieta, né, das pessoas, e aí se prevê que com o crescimento populacional, com o aumento do consumo, né, mesmo na China, muitas pessoas estão ainda na zona rural, né, ou não têm uma renda suficiente. E quando aumenta a renda, em geral, se aumenta o consumo de proteína, né? E não é só carne vermelha, né? É carne de porco, carne de frango, né? Peixe e assim por diante. Então, existe essa preocupação. Existem alguns estudos, por exemplo, com insetos, né? De você substituir a proteína, só que aí entra toda uma questão simbólica, né? Que foi até colocado pela jornalista no sentido de uma relação emocional, né? Então eu comer inseto, né? Então, mas existem estudos já, né? Para você ver como que você faz as pessoas aceitarem, por exemplo, né? E estudos já com produção, né? De barras de cereais, etc., contendo proteína de inseto. Então isso é um caminho lá para o futuro. O Brasil, né, em termos de carne vermelha, domina 60% do mercado internacional. Então, assim, tem poucos países, mesmo que outros países falam, eu não vou querer comer carne, ele não vai encontrar um outro fornecedor a tão curto prazo, né? Então, a gente tem esse domínio pelas questões dafoclimáticas, enfim, né, né, de eficiência também na produção, que nenhum outro país tem. Então, isso eu estou colocando do lado da oferta, né, essa preocupação, né, de você ter substitutos e do Brasil ser um player aí internacional. O que eu acho que há uma relação hoje muito forte nesse tipo de consumo, com uma questão mais emocional, né? Que é do animal, né? De você abater o animal, de você ter. Não é só uma questão de saúde. E é um mercado que está crescendo e os grandes players. Não é mais um mercado de nicho, que eu estou querendo dizer assim. Você tem empresas que produzem o hambúrguer vegano, por exemplo, e tem outras empresas que produzem o hambúrguer, né, tradicional. As grandes empresas nacionais já estão entrando, né, nesse setor, investido, né, bastante pesadamente, produção também do que a gente chama do fake meat, né, ou, né, dessa carne, que não é só um processo, né, existem várias maneiras de você fazer. Então, eu acho que veio para ficar. Isso é um mercado que vai crescer, mas eu não diria que assim vai substituir. Né, a tendência realmente é diminuir o consumo, né, de carne em geral das pessoas, até por uma questão de preço, mas vai se constituir um novo mercado, né? Eu não vejo muito problema nisso, né? Eu acho que só vai aumentar a possibilidade de decisão do consumidor e de opção, mas que o fato é que a gente lá no longo prazo tem um déficit de proteína, sim, né? Que é o food security. Aí o food safety a gente discutiu, né? Que é essa questão que é o ponto de vista da segurança do alimento. O alimento está contaminado, né? Isso tudo que a gente, né, comentou. Então, essas duas preocupações permeiam isso que foi colocado. Mas é um assunto muito complicado, né? De a gente dizer que é certo ou errado, mas a princípio eu vejo natural, né? O mercado que está se formando e as grandes empresas também estão entrando, as redes de fast food estão entrando, né? Ou seja, elas estão conseguindo, né? A cadeia está se coordenando e está oferecendo esse tipo de opção também para as pessoas, cada vez mais, né? E mais baratas, mais opções, né? E mais baratas também. Esse assunto daria uma outra live, né? A gente já falou de tantos assuntos, depois para entrar, porque tem também aspectos políticos, tem aspectos ambientais, né? Você falou das empresas que estão desenvolvendo esses hambúrgueres, inclusive, outro dia eu fui no supermercado e vi lá, chamado de carne do futuro, né? Nem sei se isso é uma marca, mas tem inclusive essa ideia, carne do futuro, como se a carne vai ser aquilo a partir de agora, enfim. É uma coisa que dá, inclusive o senhor que estuda marketing, o senhor sabe, até em questão de branding aí, de marcas, enfim, a gente
acaba viajando em vários temas. Professor, verdade. estamos com quase 55 minutos já de live, o assunto é muito bom. Eu falei desde o início, quando a gente teve a oportunidade de convidá-lo, eu falei, cara, essa live aqui ela vai ficar incompleta porque o assunto é muito bom. Tá? Então, assim, de repente, quem sabe a gente não faz uma outra. Vamos pensar, né? Quem sabe? Agora eu queria trazer um assunto, não quero também, aqui o Parlamento aberto na Câmara, a gente não entra em questões políticas estritamente, né? Mas a gente teve o caso recentemente dessa reunião ministerial aí que foi divulgada do governo atual, e lá pelas tantas, o ministro do Meio Ambiente falou sobre aproveitar a pandemia para passar leis e que existe um tipo de estrutura que se aproveita da ecologia para evitar, para dificultar a questão econômica. Não quero entrar aqui em detalhes políticos, como eu falei, mas assim, queria que o senhor, uma opinião de um especialista na área. Isso acontece? Acontece? O senhor acredita que porque, assim, para um leigo como eu, me parece muito óbvio que a gente tem que produzir, mas também a gente tem que preservar o meio ambiente. Para mim é uma conta que tem que ser feita de uma maneira muito, muito clara, né, na minha visão. Como que o senhor vê essa polêmica, esse enfrentamento que há em torno daqueles que acham que as leis têm que ser mais brandas e de que a produção tem que ser ainda maior, sendo que a produção já a meu ver, me parece, já é uma produção bem alta, né? O que eu colocaria aí, como eu falei, a nossa legislação ela é muito boa, né? Tal, né? O que eu acho é que existe uma ineficiência, né? A gente está falando de algumas agendas, eu acho que existe uma agenda de gestão, né? Assim, por exemplo, você tem, para alguns casos, assim, que envolvem a questão ambiental, ela precisa passar por vários órgãos, ela precisa de pareceres, né? E nem sempre essa agilidade acontece. E o setor, ele prima, né, os investimentos, etc. Desejam essa rapidez para saber se vão, né, investir ou não. Então, é uma questão de bom senso também, lógico. Eu acho que a questão ambiental tem que ser preservada, mas eu acho que a gente tem muito que ganhar nas questões de eficiência, né? Nos trâmites dessa documentação, na aprovação desses relatórios, desses de impacto, né, por exemplo. Então, eu acho que, às vezes, até a fala dele foi um pouco nesse sentido também. Não estou defendendo, mas eu estou dizendo que há, né, uma dificuldade. E, às vezes, você fala, ó, vamos baixar uma lei que não precisa passar naquele setor para a gente, né, ir ali, então vamos aproveitar, vamos flexibilizar. Eu acho que não é por aí, né? A questão é que o trâmite, né? Vamos ver a eficiência do trâmite, sem perder a qualidade e o respeito à natureza, né? Porque isso aí é um tiro no pé, né? Que a preservação aí é para todos nós, né? No planeta e inclusive para o país. Não faz sentido, né? Você agredir, né, o meio ambiente, porque você acaba perdendo, né? Toda a sociedade acaba perdendo. Então, assim, a minha percepção e assim, pela conversa, a gente está no setor, existe, né, uma burocracia, um trâmite, uma ineficiência no processo de gestão, quando a gente fala, né, nesse aspecto ambiental, até porque são vários, né, órgãos que cuidam, né, tem um conteúdo muito técnico, mas você tem razão, essa informação precisa ser melhor trabalhada, né, precisa ser melhor esclarecida para o público em geral, né, mas mexer, né, a gente está num país aí, e aí já caminhando um pouco mais para o final, a gente tem que ser otimista, né, Eric? Né? Assim, ou claro, seja, o pós, nós vamos ter um país que eu acredito, né, na coluna, hoje no Estadão, uma coluna de manhã, eu estava lendo e dizia isso, né? Olha, a gente vai sair, eu acredito que a gente vai ter um país mais empreendedor, vai ter um país mais, né, coerente com essas relações entre os poderes, porque, né, tudo isso está sendo discutido, a gente tem que imaginar que
vai ter um ganho, né? O que está, às vezes, aparecendo são ineficiências, né, que já existem e que precisam ser sanadas. Tem só Perfeito. um ponto, Eric, que eu queria só colocar, que Assim, é o bem setor... rapidinho, porque está quase terminando já aqui, Perfeito. falta 20 segundos. Que é o sucro alcooleiro, né? Que a gente tem um impacto, sim, muito negativo na questão do etanol, né? A gente tem a Raízen, por exemplo, aqui, embora, né, o setor e a economia venham crescendo, então é algo que, né, que a gente espera que tenha alguma, né, reação também no governo, no sentido de ajudar, né, que faz parte aí do agronegócio de Piracicaba. Muito obrigado, viu, Eric?